Fala galera, estamos começando aqui o Mag Talk, né? Tô junto aqui com o meu brother Diego. Tamo junto. E agora com um convidado mais que especial, um amigo da nossa casa já, mas que com certeza vai acrescentar muito, como sempre acrescenta quando está com a gente, o Davi Lago. Fala galera, Samorra, Diego, honrado de estar mais uma vez com os irmãos, marcando a geração. É isso aí, e hoje a gente vai conversar sobre a vida, conversar sobre tudo, conversar sobre muitas coisas relevantes, né? Aliás, ter o Davi Lago aqui, você vê que mudou tudo aqui, né? Quem acompanhou a galera sabe que a gente tá se estruturando. Tá nada, eles falaram comigo assim, nós estamos testando os negócios novos, aí vai você mesmo que é de casa, para se tiver algum problema, era com você. Mas é uma honra ter você aqui, pastor. Eu tava falando com o Samuca antes, eu acho que e você fala muito sobre isso, eu acho que uma das suas qualidades apesar de toda a sua formação acadêmica, enfim, você é um cara super simples na sua comunicação, cara, assim, isso é proposital, alguma coisa sua, mesmo, porque tem uma galera que manja pra caramba, mas quando vai falar, você tem que apertar a tecla SAP, assim, você é um cara que consegue... Essa questão da intelectualidade, né? Você é um cara intelectual, mas ao mesmo tempo você simples, consegue né? comunicar, né? A clareza para todo tipo de público, isso é muito legal. Não, obrigado pelo carinho de vocês, mas assim, vocês me conhecem, né? Há muito tempo, há muitos anos que nós caminhamos. Eu aprendi uma vez uma coisa com meu pai, ele falou assim, que um comunicador, ele simplifica o que é complicado, né? E uma pessoa chata, ela complica o que é simples. Então, é melhor a gente escolher ser um comunicador do que ser uma pessoa chata, que complica coisas desnecessárias. Mas não é algo pensado, organizado, é algo mais natural mesmo, né? Quando a gente estuda, a gente aprende muito com Jesus também, né? Ele contava parábolas, se comunicava de um modo simples, e eu valorizo muito isso, a gente ser claro, assertivo no que nós queremos dizer e não associar assim essa questão de empáfia, de orgulho, de vaidade que muitas pessoas têm tentando falar complicado. Na minha opinião, isso é uma perda de tempo muito grande. A gente fala isso porque, até pra a galera que tá assistindo, o pastor Davi é bacharel em Direito, mestre, né, também em Teoria do Direito pela PUC, né, de Minas, então assim, tem todo... E aliás, eu falei assim, esses dias estava lá na CNN, tipo... Foi legal, rapaz, foi legal. Como é que foi a repercussão experiência? Foi um convite bacana, é por causa do livro novo, né? Eu escrevi um que chama Um Dia Sem Reclamar, sobre gratidão. E eles fizeram um programa especial sobre esse tema, sobre a gratidão, sobre... como que nós não podemos ser viciados em reclamar. E aí eu recebi o convite, fiquei muito honrado, a produção ligou e foi bacana. Falando nisso, Samuca, você passou uma situação com a sua mãe, que galera que segue você no Instagram acompanhou, quantos dias no total? Então, Diego, minha mãe ficou 94 dias internada por causa da Covid. Dias. Você, cara, como é que foi pra você? Você escreveu esse livro e aí de repente você lidar com uma situação que, assim, de extrema vulnerabilidade para ser grato. Você teve que, na prática... Tem duas coisas, né? Primeiro, nós escrevemos o livro antes da pandemia. Eu e o professor Galupo, que foi meu orientador na PUC. E aí a gente escreveu o livro na virada de 19 para 2020. Então, na verdade, a pandemia segurou o lançamento um ano do livro. Mas de qualquer maneira, isso acaba que realça o conteúdo que a gente queria passar. Porque qual que é o problema de ser grato? É o egoísmo, é o orgulho. A pessoa ingrata, ela tem uma dificuldade de reconhecer que nem tudo depende dela, né? As pessoas que são ingratas acham que ou tudo é um direito delas, ou tudo é uma conquista delas que deve ser preservada. Só que na nossa vida, nós aprendemos, a Bíblia ensina isso também, que nem tudo é porque ou é um direito nosso, ou é porque nós conquistamos. Muito da nossa vida depende da graça dos outros, da graça de Deus. Depende de algo que nós não merecemos, depende de algo que nós não temos como conquistar, mas nós ganhamos por afeto, por amor, por generosidade, por misericórdia. E a pessoa ingrata, ela tem uma dificuldade, então, de reconhecer
o tanto que ela depende de outras pessoas, o tanto que tem coisas que ela não pode ficar exigindo, ou porque não pertence ao escopo, ela não tem legitimidade, autoridade de exigir certas coisas. Então, a gratidão, nós temos que vencer o orgulho e o egoísmo, porque o primeiro passo é reconhecer que eu dependo dos outros, que tem coisas que eu recebo por amor de alguém, porque alguém me amou, porque alguém cuidou de mim, tanto Deus, é claro, mas também os nossos pais, os nossos amigos, pessoas, é um reconhecimento, é um ato de reconhecimento, de respeito, né? E a gratidão é para hoje também, né? Algumas pessoas, elas têm uma gratidão assim por um passado perdido, distante, é a nostalgia. Sim. Outras falam assim, não, eu vou ser grato quando terminar o projeto, é um futuro imaginário, né? Mas a gratidão processo de ilusão. Quer dizer, é uma ilusão, a pessoa quer fugir da realidade, que ela tem que agradecer, que ela pode respeitar as pessoas. A vida acontece agora, a vida está acontecendo agora, né? Nós estamos aqui nesse momento, nessa conversa, né? Nós estamos aqui nesse momento, nessa conversa, os nossos queridos estão lá ouvindo aí agora, e agora é o momento da gente ser grato, hein, Samuel? Eu que estou gerando a vida de aqui, ué. Ó, eu vou falar que é tão profundo isso, isso é muito profundo, porque até mesmo um momento desse, que a gente vive nesse cenário, um momento de dor, ele pode revelar muitas ingratidões, né? Algumas questões de ingratidão que a gente já alimentava, que estavam lá dentro e armazenaram, e muitas vezes a gente acaba não conseguindo enxergar possibilidades ou até oportunidades, porque a gratidão te leva a enxergar a oportunidade, não é isso mesmo? É isso, assim, a gratidão é uma maneira de compreender a vida dada por Deus para nós, entende? E quando a gente lê Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala assim, que porque os seres humanos foram ingratos, eles viraram as costas para Deus, que era digno de louvor, de honra, e começaram a seguir a sua vida distante de Deus, né? E lá no final de Romanos 13, ele vai falar, então o que a gente tem que fazer? Honra quem honra, tributo a quem tributo. E aí ele fala que uma coisa nós devemos para todos, que é o amor, né? E não devam nada a ninguém a não ser o amor. Então, gratidão tem a ver com isso, com uma visão amorosa da vida, de reconhecer o valor de todas as pessoas e que todos são dignos, todas são dignas de respeito. Você dá uns passos aí, não é? Nesse livro? Assim, o livro, na verdade, ele é bem simples. O livro é assim, uma reflexão sobre esse tema. Ele é uma reflexão sobre o tema e no final a gente aponta, assim, é bem uma sugestão mesmo, né? Conselho, regra. Tem algumas sugestões de exercícios práticos que nós podemos fazer para exercitar a gratidão. Afinal, é algo que nós devemos cultivar, praticar, não é só uma teoria. Então a gente coloca alguns exercícios. Como você fez, por exemplo, a sua mãe, 90 dias lá? Então, isso é uma das coisas. Um dos exercícios é nós aprendermos a agradecer o que está em curso. Nossa, que difícil, né? Cara. Aprender a agradecer o que está em curso. Algumas pessoas têm muita dificuldade, elas só conseguem agradecer as coisas prontas. E a Bíblia fala, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então o povo de Deus não tinha vencido a guerra completa, mas eles ganharam uma batalha. E eles aprenderam a celebrar aquela batalha que eles ganharam. E às vezes isso é uma coisa pra gente praticar. A gente tem uma dificuldade de agradecer no dia a dia. Outro exercício é agradecer as pequenas coisas da vida, né? Às vezes a gente só quer agradecer coisas grandiosas, coisas... realização de um sonho. Eu tenho um carro, mas você não agradece o tênis que você tem. Exatamente. Você não agradece. Sabe que legal? A possibilidade. As pequenas conquistas. E isso, então, e novamente é uma maneira de perceber a vida, né? Às vezes as pessoas que reclamam demais, até que escrevi isso esses dias aí no Instagram, tem gente que. Eu tava pensando sobre isso. Gente que reclama de coisas físicas o tempo todo, às vezes é um indício que a pessoa é escrava do consumismo. Né? Quer dizer, ela revela com essa atitude, com essa reclamação contínua, que ela depende muito de coisas. Ela acredita na ilusão do consumismo. Então, são alguns exercícios assim para quebrar essas bobagens na nossa cabeça. Compra o livro, né? Viu, galera? Compra, se quiser saber os outros livros. Eu falei de consumismo aqui, mas o livro ele é bem acessível, viu? Não, mas é muito legal porque... a gente acompanhou, né? Você, inclusive, falando sobre honra, todos os dias praticamente você colocava uma foto da sua mãe. Isso. E com stories, assim, de verdade, assim, fez nós a gente... Nós conectamos ali mesmo com essa situação. O Nando até chegou a pedir, né? Nós passamos o nosso grupo de liderança aqui. E tivemos também, orando mesmo diariamente,
junto com você aí, sentindo a sua dor, esses desafios, né? Eu fiquei muito feliz mesmo de ter recebido isso, né? Como, assim, um pastor, alguém que desde menino está envolvido, né? Ninguém liga para pastor para contar coisa boa, né? O Samuca sabe, o Nando sabe, o pastor Diniz sabe. É muito complicado, a gente recebe ligação sempre, né? Para habitar a dor do outro, para estar presente na dor do outro. Mas por que essa cultura, pô? Por que existe essa cultura? É uma vocação, é uma natural. É o pastor vocação, é um ofício. É um ofício, né? Então um pastor ele é treinado, um pastor ele é chamado, um pastor ele é capacitado para sempre receber, né? Então eu fiquei bem surpreso e feliz de nesse momento de muita tristeza na nossa casa. Minha mãe está recuperando até hoje, ela não tem os movimentos, ainda não fica de pé. É um tratamento muito longo. Ela ficou lá em Minas. Está em Minas, com meu pai. Mas de ter recebido essas orações foi muito bom, assim, aquela velha coisa, né? Deus, ele nunca nos deixa desamparados, né? E ele nunca deixa nenhum de nós passar uma situação acima da nossa capacidade. Isso é muito importante de lembrar, né? A Bíblia fala isso, nós temos que acreditar nisso, que Deus nunca vai deixar a gente passar por uma situação que é impossível a gente atravessar ela com santidade, porque Ele dá o Espírito Santo para nós, Deus é justo, Deus é santo. E Deus nunca vai exigir de nós algo que é impossível, que Ele mesmo não vai capacitar a gente. Então, por exemplo, os fariseus fazem isso. Exatamente. Mateus 23. Jesus fala que os fariseus exigem das pessoas algo que é impossível. Dar, né? Julgos pesados demais. Agora, Deus não é assim. Então, às vezes a gente passa situações que a gente fala assim, eu não estou aguentando mais. Mas só que a gente está falando já é um sinal que nós ainda estamos vivos, que nós ainda temos uma possibilidade, temos uma oportunidade, por mais difícil que seja. Então foi um período muito difícil para nós, tem sido, mas eu louvo a Deus, quero agradecer também aqui, deixar registrado todo o amor, todo o respeito que eu tenho pela comunidade da Graça aqui em Guarulhos, o ministério como um todo, o pastor Carlos Bezerra, toda a família Bezerra, todos os amados irmãos e irmãs desse ministério que, vocês sabem, né, desde que eu estava literalmente no ventre da minha mãe, já participava desse ministério. Minha mãe ia lá com o Ademar de Campos no CPP, no Centro do Professorado Paulista, às segundas-feiras. Então, assim, é uma história muito longa, uma trajetória muito longa, e nós agradecemos muito que nesse momento a comunidade também esteve orando pela minha mãe. E o que você percebe dentro desse... Bom, a gente fica assim honrado de participar desse momento, mesmo difícil, né? Mas o que para você mudou, assim? Mudou algo assim dentro desse processo? As reflexões, aquilo que você tirou assim para a vida? Muito, eu estou processando ainda, né? Porque é uma batalha espiritual também, é uma batalha de oração. E nas batalhas na Bíblia nós aprendemos que, né, todas as batalhas têm os despojos de guerra, quer dizer, aquilo são as conquistas que emergem das batalhas vencidas, das batalhas superadas. E eu estou orando, tentando entender essas riquezas espirituais, né? Uma delas é essa questão agora de honrar o meu pai e minha mãe de um modo diferente agora nesse ciclo novo que eles estão vivendo. Então, uma responsabilidade ainda maior, um cuidado ainda maior, uma passada de bastão em algumas áreas da nossa família. Então, estou aprendendo a assimilar isso. É algo que nós temos que preparar, que um dia chega, né? Verdade. Um dia chegou para eles, agora chega para nós, um dia chega para os nossos filhos, né? Segundo lugar, eu recebi também tanto carinho, que é aquela velha história do tanque emocional. Eu fiquei com o meu tanque emocional cheio, e aí isso nos ajuda muito agora também a novamente ter empatia com pessoas que estão sofrendo. A gente recebe tanto amor, e é um ciclo de gratidão, é um ciclo virtuoso que abre em nós. Então, algumas das lições que estamos aprendendo. É o consolo passando, e aí você vai e consola outros, né? Uma coisa muito... Esse ciclo, Só que essa empatia de consolar muda, né? Acho que fica mais... Muda, a gente fica sensível de novo, né? Verdade. A vida é tão difícil, às vezes nós ficamos embrutecidos. Às vezes nós ficamos ríspidos com alguém, aí vem uma situação dessa, onde novamente, né, a sua guarda baixa. Aliás, é uma oportunidade para a gente baixar a guarda, né? E a gente baixa a nossa guarda, e a gente novamente reconhece toda a nossa limitação, e isso é um processo transformador. Davi, você fala muito do seu pai, já vi outras entrevistas você falando do seu pai também, e agora a gente está falando sobre honra. O seu pai foi
um grande incentivador na tua vida. Eu queria que você falasse dessa relação, porque hoje em dia a gente vê essa relação pai e filho tão diferente, tão longe daquilo que Deus pensou. Relações bem difíceis. Exatamente, aqui, enfim, em todos os lugares sobre a paternidade, e você falou que você veio de uma família onde o seu bisavô era pastor, o seu pai também. Conta pra gente um pouquinho do legado que teu pai deixou na tua vida e que você colhe até hoje, assim, cara. Sim, eu tenho essa alegria, essa honra na minha vida. Da sua mãe também, né? Esse presente de Deus, né? Assim como Samuel e o pastor Diniz, de ter um pai mesmo, valendo, né? Um pai em todos os sentidos, né? Meu pai é o pastor Elienos, e ele é um homem de Deus, ele é um servo de Deus, sempre presente, com as limitações de qualquer pessoa, mas um relacionamento muito amoroso comigo, com meu irmão Lucas, com a minha irmã Priscila. Teve até um desses dias dos pais para trás que nós mandamos fazer um troféu para ele de melhor pai do mundo. Nós fizemos, mandamos gravar. Que legal. A gente gravou, né? Elianos lá, o troféu de melhor aqui já. Troféu de melhor pai do mundo. Nós entregamos o troféu para ele, de tanto legal. Que a gente ama o nosso pai. E o meu pai, assim, ele sempre me ensinou que eu era o amigo dele, né? Teve um dia que a gente foi para uma conferência em 1992 em Brasília, de pastores. Era uma conferência das comunidades evangélicas e aí foi o Bispo Robson Rodovalho, o César Augusto que organizaram, o Caio Fábio pregou, foi uma grande conferência em 92 e tal. E aí eu fui com meu pai e aí a gente estava lá no hotel onde estava acontecendo a conferência. E eu tinha um amigo, que era o Timóteo, o filho do Bené Gomes. Só que o Timóteo, ele não tinha chegado ainda lá na conferência. E eu tava assim, eu não conhecia nenhuma outra criança, nenhum outro menino dos filhos dos pastores que estavam lá, eu não conhecia ninguém. E eu tentava enturmar, fiquei o dia inteiro tentando enturmar com o pessoal e não conseguia enturmar com ninguém, né? Aí chegou no final do dia, eu tava todo chateado, triste. Meu pai percebeu que eu tava triste, chegou assim pra mim e falou assim: filho, mas você tá triste aí, o que aconteceu? Meu irmão tava feliz brincando com o Emanuel, que era da idade dele, filho do pastor Vitor e da Rosa, lá da Nigéria e tal. E eu sozinho. Falei: pai, é porque eu não tenho nenhum amigo. Eu falei assim pra ele, pai, eu não tenho nenhum amigo. Mas vai brigar com o Lucas, teu irmão. Eu falei: não, o Lucas tá brigando com o Manuel. Eu falei: não tenho nenhum amigo, pai. Eu tava todo chorando, todo triste, 6 anos de idade, criança. Aí eu nunca esqueço esse dia. Meu pai chegou: não, vem cá, filho. Aí eu fiquei do lado dele, ele falou assim pra mim: você nunca precisa falar isso. Aí ele falou assim: se ninguém quiser ser seu amigo, eu vou ser seu amigo. Eu sou seu amigo. Eu sempre vou ser seu amigo. Né? E, então, assim, meu pai sempre teve, assim, essa presença muito forte, sabe? Fico emocionado, porque como é bom, né? A gente ter um pai. Você estava ouvindo o Diego falar, pessoas que não tem um pai, não tem para quem ligar, né? E eu tenho muita gratidão a Deus pelo meu pai. Muito legal, emocionante mesmo, porque ele, inclusive, te ajudou muito nessa questão de... É porque a gente já acompanha há muito tempo, então, você, desde adolescente, eu já sabia meio que você, ministerialmente, ia seguir, mas você também teve a questão do direito, e eu ouvi você falando que ele foi a pessoa que teve esse discernimento de, tipo, te conduzir. Ter esse feeling, né? Esse feeling. E a gente fala muito pra geração da questão dos mais velhos. Às vezes você não tem um pai, mas pode ser o seu avô, pode ser um tio, um pastor, né? Sim, a importância de ter mentores, né? Exatamente. Porque o meu pai, ele também não foi assim, além das responsabilidades paternais, essa questão de ter me mentoreado também, me educado intelectualmente, me educado profissionalmente. E às vezes as pessoas, elas ficam numa atitude muito passiva, enquanto que há banquetes oferecidos, mas às vezes falta fome para as pessoas, falta apetite, falta vontade de aprender, né? Existem muitos mestres, existem muitos homens e mulheres de Deus dispostos a ensinar, chamados para ensinar, mas às vezes faltam também jovens com um coração aberto para aprender, né? Um coração ensinável, né? Disposto a aprender. Profundo. Porque se você buscar mentores,
se você orar sobre isso, pedir isso a Deus, Deus vai colocar no teu caminho pessoas. Muitas coisas foi o meu pai, mas outras, o meu pai não tinha capacidade, habilidade, experiência para me orientar, mas ele me falava, procura fulano, que fulano pode te ajudar. Procura tal pessoa que pode ser uma bênção na tua vida, aprenda com aquela pessoa. Então ele mesmo já me indicava. Te dava direção. E eu ia atrás dessas pessoas e ficava lá atrás com vontade de aprender. Então todo Daniel Larusso precisa de um Sr. Miyagi, né? A gente precisa ter essa pessoa, né? Eu sei que tá na moda de novo agora o Cobra Kai, a geração nova, vocês estão aprendendo agora. Pegando um pouco o que vocês estão aprendendo, o que é a vida agora, aprendendo um pouquinho sobre a sabedoria do Sr. Miyagi, mas né, o Luke Skywalker precisa de um Yoda, a gente precisa ter um mestre, precisa ter alguém que caminhou mais que a gente respeite e que a gente aprenda, calado, que não fique reclamando, né? Que não fique querendo ensinar o teu próprio mestre, mas com vontade de aprender. Eu gosto muito no Karate Kid 2, aquela cena que o Sr. Miyagi tá indo pra Okinawa, aí o Larusso vende tudo, pega a mala e fala, não, eu vou com você. Não, mas você não pode comigo, mas eu vou, mesmo sem puder, eu vou, é o que eu quero aprender. Então eu vejo que às vezes falta isso, sabe, Diego? Né? A galera não tem vontade de aprender, tem vontade de ficar perturbando, falando quando deviam ouvir, e isso prejudica, né, o desenvolvimento. E sobre isso, inclusive, fala a importância dessa fome, ela passa pelo processo de você aprender a fazer perguntas, né? Porque muita gente vê o negócio, tudo aquilo, a coisa maravilhosa, às vezes se inspira em alguém, mas a pessoa às vezes não tem a coragem de perguntar. Eu acho que é uma coisa que você desenvolveu bastante também ao longo da sua mentoria. Sim, perguntar. Jesus, ele perguntava o tempo inteiro, né? Até mesmo um modo de ensino dos rabinos, né? Através de perguntas. O tempo inteiro Jesus ele faz perguntas para os seus discípulos, né? Instigando eles a aprender, a refletir. A fé cristã, ela é uma fé reflexiva, né? Ela sempre chama para reflexão. O próprio Deus na Bíblia chama para pensar, em Isaías 1. Né? É um Deus que convida o povo para pensar. Venham, vamos pensar juntos, diz o Senhor. Então, quando Paulo, em Atos 26, ele está diante de Agripa fala assim, não, as muitas letras te levaram à loucura, você estudou demais, E Paulo fala, não estudei demais não, você que estudou de menos, né? Que não, o que eu estou falando tem sentido. O cristão não tem medo de estudar, ele não tem medo de refletir, ele não tem medo de fazer perguntas, né? Jesus faz uma pergunta de lamento na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Então essa concepção que a pessoa de fé não tem dúvidas, ela é antibíblica. É verdade. Ela é errada. Criança não pergunta o porquê, só o pra quê, né? Isso é uma coisa antibíblica. A Bíblia fala que há coisas na vida que nós temos convicção espiritual. Então, por exemplo, Jó fala assim, eu sei que o meu Redentor vive. O apóstolo Paulo fala, eu sei em quem tenho crido. Então, existem áreas da nossa fé, a certeza da salvação, que nós temos uma convicção espiritual, que a Bíblia diz que é o próprio Espírito no nosso coração que clama isso. Só que há outras coisas que nós não sabemos. Então, Paulo fala assim em Romanos 8, nós não sabemos orar como convém. Exatamente. Tá vendo? Então, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Tiago fala, a carta de Tiago, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Provérbios fala, não se gabe do dia de amanhã, porque você também não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Fala sobre as sementes, olha, você tem que plantar porque você não sabe qual das sementes vai vingar ou não. Se vai ter o joio, se algum ladrão vai roubar, se vai ter uma nevasca. Então, é muito simples entender isso, né? Há coisas na vida que nós devemos ter uma convicção espiritual, mas há muitas coisas na nossa vida que nós somos limitados. Não é nem a questão do pecado, é a questão da limitação da criatura. Nós não somos Deus, nós somos criados por Deus, nós não somos o criador do mundo, somos criaturas de Deus. Então nós temos limitações, e aí é onde chegam as dúvidas. E é por isso que nós temos fé. O conceito de fé exige dúvida. Se não tem dúvida, não é necessário fé. Exatamente. A fé no céu não precisa de fé no céu, né? O que fica? A fé, a esperança e o amor. Mas o maior é o amor, porque só o amor é eterno. A fé e a esperança terminam o seu papel quando nós encontrarmos com Deus face a face. Aí nós estamos vendo, a gente vê por espelho, por reflexo, mas nós vamos ver como ele justamente para visualizar então, esse cenário eterno. A pergunta, a dúvida,
ela é muito importante. É muito importante refletir, é muito importante ler a palavra, é muito importante ser como os irmãos bereanos que liam a Bíblia para ver se era daquele jeito mesmo. Então essa busca, ela é saudável, ela é inclusive comandada por Jesus, né? Nós somos um movimento de aprendizado. Ele fala assim, vão pelo mundo ensinando o que eu ordenei. Então é uma comunidade de aprendizado. E até essa cabeça. Segura aí. Segurado, tá na ponta da língua. Até essa consciência de você aprender a aprender, né? Porque essa questão de fazer perguntas é tão importante, porque às vezes a pessoa ela fala, poxa, eu tenho uma referência, o Davi Lago é um cara que me inspira, né? Eu aprendo muito com ele. Mas como é que você aprendeu a aprender isso aqui? É isso que é interessante também, né? Não, e como fazer, eu acho que a pergunta, assim, talvez é uma geração em relação às outras antigas que menos lê. Como a gente trabalhar com essa galera? Coisas práticas, assim, Davi, assim. A galera gosta de ler. Coisas práticas, assim. A primeira coisa, a pessoa tem que entender o motivo. Assim, você só tem a perder não lendo. Então, assim, mas a pessoa não, eu não quero aprender. Aí fica complicado. Assim, então, eu acho que é primeiro um trabalho de explicar as razões. Quem lê, não ficar crítico. Tem pontos de vista diferentes, consegue formar a própria opinião, tem uma perspectiva mais panorâmica, ampla do que está acontecendo. Aí sofre menos. Exatamente. Porque não briga por coisas que já foram resolvidas, que às vezes a pessoa está brigando por uma bobagem que não tem nem sentido. Então, quanto mais a pessoa... Não tem que ter medo de ler. Cristão não tem medo de leitura. Cristão não tem medo de estudar da ciência. Foi os cristãos que criaram a ciência moderna. As universidades, né? O Vital Brasil, que montou o Instituto Butantan. Ele era um presbiteriano, ele era um servo de Deus, um homem de Deus, que montou aí o principal instituto de pesquisa. Olha a diferença que o Butantan está fazendo agora no Brasil. Total. E foi um cara de Deus aqui no Brasil. Então, assim, nós não podemos ter medo, o cristão não tem medo de estudar. Ao contrário, nós devemos ler. E aí uma coisa prática também, Diego, é assim, sobre a leitura. Existem tipos diferentes de leitura. E às vezes você é uma pessoa com 30 anos de idade, mas lê como algum menino de 10. Que lê porque a professora pediu para ler. Então, isso é uma coisa que tem que mudar. Você tem que entender. Então, por exemplo... Faz por obrigação. Então, por exemplo, existem leituras que são leituras de entretenimento. Que é uma leitura por prazer. Você vai ler uma coisa legal. Você é guitarrista, você vai ler sobre guitarra, você vai ler a biografia você vai ler a biografia do Jimi Hendrix, você vai ler sobre a história dos instrumentos musicais. Então, não, eu gosto de videogame. Cara, lê a história da indústria de videogame. Você sabia que a indústria de videogame hoje, ela fatura mais que a música e o cinema juntos. Cara, tem um monte de livro legal sobre videogame. Como cresceu. Então, assim, primeiro, você lê leituras prazerosas, leituras que tem a ver com o que você... Aí tem a leitura informativa. A leitura informativa não é para me divertir ou matar a curiosidade, eu vou me informar. Então eu pego uma revista, um jornal, eu vou ler ali o que me interessa. Eu pego mesmo um livro, cara, eu vou ler esses capítulos, eu preciso dessas informações para algo que eu vou fazer. Então é uma leitura mais rápida também para buscar informações. Aí tem a leitura analítica e crítica, que são leituras do estudo. Então, quando eu vou estudar um tema, eu tenho que apresentar um trabalho na escola, na faculdade, ou na profissão que eu exerço, aí é uma leitura mais técnica. Então, eu preciso primeiro fazer uma leitura analítica. O que esse texto diz? Aí eu vou pegar aquele livro, vou anotar. Depois eu releio aquele texto fazendo uma leitura crítica. Eu já entendi o que o cara disse, agora eu vou ver o que eu discordo ou concordo. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem tipos diferentes de leitura. Sim. E você pode se organizar para esses tipos, você pode ter várias leituras ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, eu tenho que pegar um voo. Eu já vou selecionando, fazendo a curadoria das minhas leituras com antecedência. O tempo inteiro eu faço isso. Então já tem lá vários livretinhos que eu já deixo organizado, para quando eu tiver uma viagem eu pego um deles, aí eu consigo ler num voo aquele livro, não fico dormindo. Então, percebe, Diego? Sim. É uma questão da pessoa começar a se organizar, dela entender a importância disso. Demais. E ela só tem a ganhar. Você só tem a ganhar se você ler mais. É interessante, a gente viveu uns 10 anos atrás aquela coisa, vai acabar livro, não sei o que, e de repente, tipo assim, vai ter um boom
de best-sellers e no mundo inteiro, assim. Total, né? Total, voltou com uma toda força... vez que uma das maiores, a própria Prime, enfim, que tem crescido demais, Não, né? voltou com uma força absurda essa questão do Toda livro. vez que falam, né, que vai acabar o livro, ele volta com força, né? Demais. Em outras mídias, em outros formatos. Ah, A criança Amazon, não lê mais, eu lembro disso. Aí no final dos anos 90, lançam a série Harry Potter, livros desse E tamanho. a galera leu. E lê até Bilhões hoje, de né? exemplares É, vendidos, as exatamente. crianças lendo. Aí, não, vão acabar os livros. Aí lança clube de assinatura de livros, um sucesso, todo mundo agora inventa, copia, né, no Brasil todo, clube de assinatura. Então, por quê? Porque não tem como viver. Até pais, Davi, que falam comigo, muitos pais de adolescentes, jovens falam com a gente, assim, né? Falam, meu filho gosta muito de ler, mas gosta de ler esse tipo de dramaturgias, assim, gosta de ler esses livros enormes, assim, sobre filmes. Só que quando vai para uma outra leitura, como você falou, aqui você deu, cara, clareou, porque tem muitos tipos de formas de você aprender, né, a ler. E quando vai para outras leituras, às vezes acaba tendo um pouco menos de interesse. E é importante, né? Desenvolver é algo que você desenvolve. A leitura você vai desenvolvendo a leitura e você deixa de ser também. Você deixa de ser uma pessoa assim, facilmente manipulável. Eu acho né? que esse é o X, velho. A pessoa que não lê, ela fica refém das pessoas que leem. Ela fica refém das pessoas. Vira entendeu? massa, né? O teu vocabulário amplia. Você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar lendo. E hoje tem muitas possibilidades. A internet, né, é mais acessível o texto. Voltamos no início da conversa, Diego. Tem banquetes, mas às vezes falta apetite. Exato. Falta apetite. Ô, pastor, mudar um pouco o viés. A gente vive num momento do mundo que, assim, todo mundo sabe tudo, né? A internet, de certa maneira, as redes sociais, elas despejam aí diariamente centenas de informação. Então a gente virou a geração da informação, tem muita informação. Agora, falando do povo de Deus, povo cristão, a gente lê bastante e tal, mas eu sinto que a gente vive um momento que na hora da gente praticar o amor, de fazer não algo... saber o que fazer com a informação. Exatamente. E, cara, eu não sabia, de uma maneira mais, assim, profunda, eu sabia que você fazia parte da Visão Mundial, né, que é uma organização aí cristã de muito tempo, mas conversando aqui nos bastidores, a gente ficou sabendo, né, que recentemente aquela tragédia lá em Saudade, onde aquele jovem acabou tirando a vida de professores, de crianças, ainda há um bebê se recuperando, internado, enfim. E nós ficamos sabendo que você, de alguma maneira, você realiza um estudo há muito tempo. E é um embaixador, né? Sobre isso. Eu liguei a informação ao amor na prática, porque na minha eu entendo sobre isso. É muito melhor você parar de ficar escrevendo um monte de bobagem lá, né? Ou brigando com as pessoas, né? E fazer algo desse tipo. Assim, conta pra gente um pouco desse seu trabalho que você faz mapeando a segurança escolar no Brasil. Como só que é pegando isso? até um pouquinho do gancho, até para você, Davi, falar, porque muita gente tem excelentes ideias e sonhos, mas muita gente engaveta isso, porque justamente não sabe como trabalhar o que eu recebi de informação e como eu posso aplicar ela fica só prática. na fé Então sem obra, né? acaba muita ideia morrendo, né? Sim. Muitos sonhos, e achei fantástico essa iniciativa, né? Estávamos falando com o Vlad aqui, o Vlad meu amigo aqui, vizinho também, né? Nos bastidores. Como que foi essa... Então, Samuel, Diego, quando teve o lançamento do Formigas aqui, na comuna de Guarulhos, e aí, lá no Encontrão também, no Encontrão também. Nossa, é verdade. E no livro Formigas tem um capítulo sobre iniciativa, né? Que a formiga lá em Provérbios, ela vai em busca do alimento, né? Ela não tem chefe, supervisor, nem governante, contudo, ela vai em busca do alimento. E aí, quer dizer, nós temos que refletir nessa atitude, a Bíblia fala, e praticar essa atitude. Não precisa ter alguém mandando você, não. Você tem a iniciativa de ir lá e praticar. No Formigas, nós colocamos um provérbio antigo que diz assim, né, o caminho amanhã leva à cidade nunca. Né? O caminho chamado amanhã leva à cidade chamada nunca. Deus, a pessoa vai adiando, procrastinando. E o John Stott também, o John Stott, ele fala uma coisa sobre o ministério de Jesus, que Jesus ele tinha palavras e ações, né? Ele foi poderoso em palavras e ações. As palavras explicavam as ações, mas as ações comprovavam as palavras. As ações, os milagres, o amor de Jesus. Então não adianta nada você ser omisso. A omissão é um pecado também. Então, na Bíblia, é mais do que perder oportunidades.
Né? A Bíblia fala sobre isso. Efésios 5 diz, olha, nós temos que remir o tempo, aproveitar as oportunidades porque os dias são maus. Mas vai além disso, porque Tiago 4 fala, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então em 1 João, o pecado é a transgressão da lei, é quando eu faço algo que eu não deveria. Mas em Tiago o pecado é a omissão, é quando eu deixo de fazer algo que eu deveria fazer. Agora, essa questão da visão mundial e da proteção de crianças, segurança escolar, é algo que eu tenho me dedicado já há muitos anos. Não dá para nenhum de nós fazer tudo, mas alguma coisa nós podemos fazer. E isso foi algo que Deus colocou no meu coração e comecei a participar, né? No Brasil, infelizmente, está aumentando esse tipo de caso de violência escolar, algo que já era comum nos Estados Unidos da América, né? Tem um pesquisador, o Dr. Peter Langman, que é assim, a referência, é o primeiro cara que fez estudos sistemáticos sobre isso nos Estados Unidos. E no Brasil não tem. O Brasil, quando vai se estudar sobre isso, por exemplo, tem 2 tipos só de estudos acadêmicos, que são estudos sobre o bullying, que isso já tem aumentado no Brasil, na área tanto da psicologia quanto psiquiatria, mas também estudos sobre como a mídia comunica massacres com sensacionalismo, né, no campo da comunicação. Só que falta um monte de coisa aí. Onde estão como que nós vamos prevenir isso então? Como que a gente vai treinar professores? Né, como ter segurança? Então, o debate brasileiro sobre essa questão, ele ainda está engatinhando e infelizmente está aumentando isso no Brasil. Né? Teve o acidente agora, essa chacina, essa tragédia completa lá em Saudades, em Santa Catarina, que eu fui com o Vlad, mas aqui em Suzano também, pouco tempo atrás, nós estivemos aqui, em 2019, foi em março, dia 13 de março de 2019. Então, assim, completamos 10 anos também do massacre no Realengo, que foi um primeiro, assim, que... É verdade. E tem alguns que acontecem como... E não vem pra mídia. Que não vem pra mídia, ou que não tem uma projeção, ou que eles consideram como um caso isolado, mas que na verdade fazem parte desse aumento da violência no ambiente escolar. E infelizmente tem hoje muito disso no mundo. É um culto à violência, é uma cultura agressiva, uma cultura violência. E aí a gente tem atuado de alguma maneira. A visão mundial ela está já há muitos anos, né, no mundo todo. Aqui no Brasil já há quase 45 anos, mais de 100 países. Eu tive um debate muito bacana também com a Patrícia Bezerra lá no Mackenzie sobre isso um tempo atrás, com a Silvia Kivitz também. Nós conversamos sobre essa questão, como que a igreja, a sociedade civil e os poderes públicos, né, 3 perspectivas podem ajudar na questão da segurança das crianças. E fica aqui o convite para quem está acompanhando se interessar mais sobre isso, procurar mais sobre isso. Confira o site da Visão Mundial .org e vamos juntos, né, construir uma sociedade melhor. Né? Qual que é a sociedade que nós queremos? Uma sociedade onde as crianças estão em uma completa insegurança ou uma sociedade onde as crianças e adolescentes possam se desenvolver as suas aptidões com amor, com alegria, com segurança. Com certeza. E isso daí gerou esse projeto que vocês estão desenvolvendo justamente para a segurança para todas as escolas. Sim, aí é um conjunto de ações. É um conjunto de ações, desde conscientização, montar redes de segurança que integram pais, até mesmo o que chama de policiamento comunitário. Não é questão de militarizar escolas, assim, é comprovado por estudos, né? Quando há algo ostensivo, a criança... ela se sente mal, ela já entra na escola com medo, ela não se sente protegida, é um efeito oposto. Né? Entendi. Então não é uma questão, mas é uma questão de o que a gente pode fazer, desde a parte arquitetônica, a parte da comunicação, a lúdica, né? Tudo. Então é um conjunto de ações, passa pelos estudos acadêmicos, passa por coleta de dados e estamos criando várias parcerias aí, se Deus quiser, em breve a gente tem mais para falar sobre isso. Que legal, que legal. Ô Davi, são vários assuntos, né? Você tá com o livro aqui, cadê? Pega esse. Ame o seu próximo. Ame o seu próximo, a ética radical de Jesus. O que esse livro vai... Muito feliz, muito grato. Esse foi o livro do final do ano passado, pela editora Mundo Cristão.
mostrando como que a fé cristã, em 2000 anos de tradição, tem contribuído com a sociedade com o amor, prático, não apenas um amor abstrato. Mais ou menos isso que a gente estava falando, então. É sobre isso que nós estamos falando, mas mostrando de uma perspectiva histórica, e o livro, na verdade, ele examina as bases bíblicas disso, né? De onde que sai essa ideia. Então ele junta um pouco a história com as histórias, mas você, bíblicas. Não, perdão, você estava falando do livro, mas você acha que a gente parou um pouco, assim, por exemplo, assim, antigamente a galera fazia hospital, os cristãos, né? Não, hospital, faculdades, enfim. Esse engajamento social. Você acha que a gente... Eu acho que nós continuamos, né? O próprio Carlos Bezerra, né? O Júnior, ele é um grande exemplo disso, né? A Lei Bezerra, que foi uma lei referendada, referência pelas Nações Unidas, pela ONU, na questão do combate, enfrentamento ao trabalho escravo. Tá. Então existem sim grandes exemplos hoje, mas é uma questão que a cada ano, a cada geração, ela tem que voltar, porque isso faz parte do centro do Evangelho. O amor ao próximo, ele não é algo periférico, algo desnecessário, é algo que está no núcleo. Quando perguntaram para Jesus, o que é o mais importante de tudo? Foi Jesus quem falou. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? E o segundo mandamento é semelhante a esse: amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus, ele conectou os dois mandamentos, né, em um único comando, em uma única afirmação, mostrando que não tem como você amar a Deus se isso não se transforma em amor ao próximo. Total. 1 João vai dizer isso explicitamente. É muito fácil dizer que ama a Deus, mas e o irmão que você não vê, e o seu irmão. Então, na fé cristã é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, é o ágape, é o amor. Então fica a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Passo a ensinar agora o elo perfeito, que é o amor. Então o amor a Deus e o amor ao próximo, ele sempre precisa ser a ênfase da nossa vida. Ele não é algo que eu encaixo na minha agenda, né? Ele é o núcleo da minha rotina. É o cerne. Esse aqui, inclusive, qual que é já quantos livros você já escreveu já? Esse aqui já é... Pelo mundo, eu tenho... É o 20º? Eu tenho acho que 20... Eu nem sei quantos eu tenho. Eu tenho acho que 28 livros. 28 livros. Os primeiros todos, os primeiros 25 estão esgotados. São livros pela editora Getsemane, são livros que eu publiquei independente no período que eu estava em Minas. Inclusive foi a época que a gente se conheceu. Então são livros que eu ligado ao Ministério com Jovens e tal, que eu não republiquei ainda. Mas aí são 3 livros pela editora Mundo Cristão: Formigas, o Brasil Polifônico, o Seu Próximo, e agora esse livro da editora Citadel, Um Dia Sem Reclamar. Qual que é a ênfase dele, o Brasil Polifônico? O Brasil Polifônico é sobre política, sobre sociedade. É um pouquinho da minha dissertação de mestrado que foi sobre isso. Deixa eu, antes de você entrar no lance dos jovens... Eu nem vou entrar, vou falar do livro mesmo. Vai. Então tá eu vou falar assim como que... vou falar então. Vou falar. A gente já tá aqui, já estamos trocando. Como é que vem essa inspiração? Como que é... Tem muita gente, eu creio, que tem sonho assim, escrever. Fala, poxa, como que eu vou fazer um livro? Você tem uma vasta experiência. Como é que acontece com você? Como é que você escreve um livro? Os livros que eu escrevi até hoje, todos são diante de uma demanda, de uma necessidade. Então, eu estava falando aqui, né? Esses 25 livros primeiros, o Salva-Vidas, livro sobre teatro, Simplifique Sua Vida. Tem vários temas diferentes, né? Todos esses primeiros livros eram livros sobre vida cristã e o ministério. São livros de treinamento ministerial. Na verdade, a maior parte são apostilas que a gente criava internas para o trabalho com jovens lá na Igreja Batista Getsemane, mas que outras igrejas pediam, outras pessoas pediram, e aí a gente transformou isso em livro. O pastor Jorge Linhares sempre me incentivou muito também, né? A publicar livros. Ele é um grande autor. Aí a gente começou a publicar, e aí veio o convite pelo Mundo Cristão. Então os livros, eles nascem de uma demanda, de um convite. E os temas,
eles estão sempre relacionados com alguma coisa que você tá vivendo, que eu estou vivendo e que eu tenho um mínimo de legitimidade para falar sobre isso, né? Eu não vou escrever de um assunto que eu não pesquisei, que não tem nada a ver comigo, que é completamente desconexo. Então não é uma vontade. Algo que está ardendo, algo que está ardendo, algo que a gente está tentando fazer, praticar, estudar e aí disponibilizar isso. E você digita isso, você escreve eu escrevo isso. Você escreve eu escrevo no computador tudo isso. Show. Você acabou de falar para nós que você escreve livro normalmente por necessidade ali do momento, você está vivendo, tarará. Você falou que escreveu O Amor ao Próximo no final do ano passado? O Amor ao Próximo, ele foi... final do ano passado. Foi o dia Sem Reclamar foi em janeiro de 2019 e O Amor ao Próximo também foi no final de 2019. Esse lance do Amor ao Próximo, né, Davi? Porque assim, a gente tá vivendo um momento dessa pandemia que gerou... 2020, o Gratidão foi de janeiro de 2020 e 2019 foi bem coladinho, né? Que gerou uma... Enfim, um apocalipse é uma palavra forte, né? Gerou um bombardeio, sei lá, em todas as esferas, né? Econômicas, políticas, no mundo todo, a gente só fala disso. E meio que a galera nas redes sociais, assim, perdeu o amor ao próximo. Assim, um fanatismo, assim, uma coisa de, assim, eu não respeito sua opinião, eu não consigo respeitar a sua opinião, eu quero destruir a sua opinião. Teve um pouquinho disso do livro, esse lance do amar ao próximo, e aproveitando o gancho, como que a gente tem que lidar com isso, assim, nos dias de hoje? Não, mas sem dúvida nenhuma, o livro ele tem a ver com esse ambiente de beligerância muito grande, né? Tem um capítulo sobre o Sermão do Monte, quando Jesus fala do ódio, né? Vocês ouviram o que foi dito, ame o próximo e odeie o inimigo, mas Jesus nunca disse isso, né? Nenhum verso da Bíblia manda odiar o próximo, né? Mas era o que estavam falando. Então era um ensinamento que não tinha nenhum fundamento escriturístico. Então, ao contrário, no Antigo Testamento fala assim, em Êxodo 23, se você vê o boi do teu inimigo perdido, pega e devolve. Era o dever do povo de Israel devolver a propriedade do inimigo deles que tivesse perdida. Provérbios 25 fala isso, fala, olha, se o seu inimigo tiver fome, dá para ele de comer, se ele tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, você amontoa brasas vivas sobre a sua cabeça. Paulo repete em Romanos 12. Então a Bíblia inteira fala sobre o amor, e Jesus fala, então eu estou dizendo para amar o inimigo e orar por quem persegue. Então essa questão das mídias sociais, primeiro que são avatares, né? Você não é a tua conta, nós somos de carne e osso. Sim. Mas aí você, querendo ou não, cria ali um avatar, cria um simulacro, uma representação de você, e teoricamente lá não tem sangue, nos pixels não tem sangue. Não tem uma sombra, né? As pessoas criam as suas aí sombras. A pessoa vai, fica soltinha e começa então a matar as outras pessoas, a assassinar reputações. Só que esquece que aquilo depois existe uma pessoa ali atrás, uma família, lado, né? Existe uma pessoa do outro lado. E isso para o cristão é um comportamento temerário, é um pecado muito grande. Porque nós vamos prestar contas de cada palavra que saiu da nossa boca e do nosso dedo. Ou seja, que saíram de nós. Então, não sairá do vosso dedo nenhum tweet torpe, né? Não sairá do nosso coração, né? Aquela velha frase, né? É aquela velha frase, né? Eu e meu iPhone serviremos ao Senhor. Né? Nós temos que ser pessoas de Deus em todos os espaços e ambientes que nós estivermos. Até eu não lembro se foi você exatamente que você uma vez falou assim, você não é aquilo apenas que o seu Facebook... Você... Era uma frase da época, né? Nossa, faz tempo agora. Você não é o que você posta no Facebook, você é o que você esconde no WhatsApp. O seu caráter é maior que você esconde do que você quer mostrar. Muito legal, muito legal. Como é que você faz sua devocional, Davi? Você é um cara extremamente assim, você tem 700 mil coisas pra fazer, você é casado, tem uma filha, né? Sim, uma filha. A Maria. Enfim, você é pastor, você pesquisador. Tem multi funções aí. Como que é isso, cara? A gente sempre pergunta pra todo mundo que vem aqui nessa Samuca, como é que... A gente fala muito de devocional. É muito legal, a gente tem perguntado pros nossos amigos convidados, porque é legal, né? A gente aprender, né? Sim. E a galera também aprende. Primeiro, ressaltar, né? Que a vida devocional, ou seja, as disciplinas espirituais, elas são parte do caráter cristão, né? Não é algo opcional, não é algo... discípulo, vem de disciplina, a própria palavra tem a ver com ser discipulado, disciplinado.
E Jesus ele fala no Sermão do Monte, quando você orar, vai para o teu quarto e fecha a porta ao teu pai que vem em secreto. Então, perceba que Jesus ele diz, quando você orar, quer dizer, é pressuposto daquela audiência judaica, daquela audiência, né, que pressupõe ali o Antigo Testamento. E quando vocês orarem, quer dizer, é algo óbvio que nós temos que orar, porque o judeu ele acordava, ele recitava Shema, ouve Senhor Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e amará de todo o coração, alma e entendimento. Então, a cultura judaica, quando a gente vê o Antigo Testamento, desde Gênesis 4, fala assim que desde Enos começou a se invocar o Senhor. E aí a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro vai falar de orações, tem um livro de Salmos que nos ensina a orar, tal. E aí quando vem Jesus, né, na vida cristã, então, e quando vocês orarem, e a Bíblia vai falar desse momento nosso com Deus. Existem momentos coletivos. Existe a devocional, a oração coletiva. Pedro e João, Atos 3, eles tinham um horário às 3 da tarde, eles foram lá orar no templo, e na Porta Formosa teve um milagre, mas Jesus e Marcos falam que ele acordou mais cedo e foi orar sozinho. Jesus tinha esse momento sozinho. Ele levou no Getsemane os 3 discípulos, mas ele se afastou e orou sozinho. Então, Jesus não só ensinou sobre esse momento nosso, a sós com Deus, como ele viveu isso também. E aí, em 2000 anos de tradição cristã, de igreja cristã, lembra que nós temos 3 braços principais da fé cristã no mundo. A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Cristã Ortodoxa no Oriente, e nós que somos de uma tradição protestante, que nasce na Reforma Europeia, chega no Brasil, né? Tem também a tradição pentecostal, que vem daí também no começo do século XX, muito forte. Mas aí existem maneiras diferentes de entender, é muito rica a espiritualidade cristã. Quem se interessa sobre esse assunto, tem um livro muito legal chamado Rios de Água Viva, do Richard Foster. Bacana. É um livro onde ele vai dar uma visão panorâmica de diferentes tradições de espiritualidade. No meio evangélico, né? O Richard também, só desculpa. Celebração da Disciplina, isso, Celebração da Disciplina Espiritual, que é um livro menor, mas nesse Rios de Água Viva ele dá esse panorama mais amplo. Sim. Tem um outro legal também, mais técnico, do Alistair McGrath, que chama Introdução à Espiritualidade Cristã, e muitas obras. E aí o que acontece? Na tradição evangélica, essa questão do devocional, de orar, de cantar ali no quarto, é muito ligada ao movimento evangélico, especialmente ao movimento holiness, o movimento de santidade, a tradição pietista, a tradição metodista, que trouxe de um modo muito forte essa questão desse momento a sós, de piedade, de oração, que se ramificou depois em presbiterianos, batistas, assembleanos e tal. Bom, por que eu digo isso? Porque na minha adolescência eu tive essa formação evangelical, a minha espiritualidade, ela é essa espiritualidade bem evangelical, ela é essa espiritualidade de ir lá, de fechar a porta no quarto, de orar. E aí eu tenho muitas maneiras de fazer isso, né? Assim, primeiro, através dos meus momentos de estudo da Bíblia. Eu, bem ou mal, querendo ou não, de um jeito ou de outro, eu tenho que ler. Eu estou lendo a Bíblia o tempo inteiro. Eu não me afasto do texto. Eu estou sempre com uma Bíblia. A Bíblia que fica comigo já fica toda arriscada. E ali, naquele momento de ler a Bíblia, é o momento também de orar. Um momento de preparar uma mensagem, um momento eu estou orando, estou lendo a Bíblia. Porque pregar para mim é a vida. Pregar não é uma tarefa que eu faço, não, pregação é a vida. Então ela incorpora com a vida de uma maneira que ela fica indissociável. Uma coisa, né? Só, ela não é um ritual, ela não é um ritual, ela não é um trabalho de escola que eu apresento, uma palestra numa empresa, não. Então o tempo inteiro eu tenho que estar vivendo e pregando, vivendo e pregando, vivendo e pregando. E isso eu vou orando. É óbvio, mas é muito louco. Outra coisa, são momentos, prática, são todos os momentos que eu fico a sós. Eu transformo esses momentos em períodos devocionais. Vindo pra cá no trânsito virou um momento de oração. Uau. Hoje eu lavei a louça. Lavar a louça, eu tô lavando louça e Deus está trabalhando por mim. Entendeu? Sim. Eu tô lavando louça, hoje eu lavei a louça orando o tempo inteiro. Sim. Em comunhão com Deus. Aquela coisa do orar sem cessar. E eu tenho aprendido muito também, lendo mais sobre essas outras tradições diferentes da nossa, assim, outras maneiras, né? Tem também um exercício que chama oração responsiva. O que é oração responsiva? É um modo de orar assim. Toda vez que repete uma coisa na sua vida, você vai e lembra da oração. Então, por exemplo, tem uma mulher que ela é caixa no supermercado.
E aí ela faz uma oração responsiva. Ela fala, toda vez que chega alguém para comprar, eu vou orar por ele, vou fazer oração. Então são outros exercícios. Aí ela tá lá parada, chegou alguém, chegou alguém, eu oro. Aí ela tá lá passando e orando. Deus abençoe essa pessoa, abençoe a minha vida, tal. Aí conversa e tal. Chegou, aí ela vai orando. Então é muito legal você aprender, legal, né? E é o viver orar sem cessar mesmo, né? Viver, orar. Tem um monge, que é o Ansel Grum. Ele tem um livro sobre a espiritualidade do silêncio, onde ele ensina também como que o silêncio é importante para a espiritualidade, né? Ouvir a Deus, se colocar na presença ali de Deus, sabe, de conscientemente, contemplar, de conscientemente, ouvir, né? Conscientemente entender. Aí ele fala sobre o silêncio, é uma coisa que a gente tem que aprender. Cara, isso é muito legal. Tem que fazer um podcast só de espiritualidade. Eu ia falar isso, porque é muita riqueza espiritual. Eu fiz uma viagem para Montenegro, perto da Croácia, com minha esposa uma vez. E aí lá, cara, eu tive contato com as igrejas cristãs ortodoxas. Cara, é um mundo novo que se abriu, né? Um mundo novo que se abriu nessa questão da oração, da espiritualidade. Eu fui no culto, eu só entendi o amém. No final, amém, é meio igual, né? É universal. Mas eu fiquei, o amém é amém. Aí eu falei, amém, amém. Aí, só que assim, eu fiquei olhando, né, a maneira, vendo o modo deles expressarem a fé deles em Deus, sabe, com amor. E fiquei vendo ali... sabe quando você não entende uma palavra que está sendo dita, mas você sabe que Deus está ali. Senão, aqui é a minha comunidade de fé. Aqui é a minha comunidade de fé. Cultura completamente diferente. Aqui é a minha comunidade de fé. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre também as formas de expressão do cristianismo oriental. E isso é muito maravilhoso, né? Como é bom servir a Deus, como é bom... Verdade. Não, é muito louco isso, porque tem intencionalidade. Às vezes as pessoas falam, eu não oro porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito, porque não sei o que. Cara, e... Olha só como você tem uma série de possibilidades que as pessoas desperdiçam. São verdadeiras. Total. Desperdiçam Total. o tempo. Momento de oração com a minha filha também, né? Eu tenho um programa de ensinar a Bíblia para Maria. Até os 12 anos ela vai ter lido comigo todos os versos da Bíblia inteira, né? Desde que você faz isso com ela? Faço com ela desde que ela foi alfabetizada, né? Que ela foi alfabetizada em casa, 6 para 7 anos. Então a gente sistematicamente está lendo a Bíblia. Agora a gente está no livro do Samuel. E aí também é outro momento maravilhoso. A gente ajoelha, ora junto, filha, olha como é que ora comigo aqui. Então é um devocional. Veja essa ligação que você tem com a Maria, é incrível, é lindo isso. E até os 12 anos, então a ideia é que ela tenha lido a Bíblia toda comigo. Você também já falou que foi alfabetizado assim, lendo a Bíblia, né? Fui alfabetizado, minha mãe me alfabetizou em casa, muito cedo. Ô, Davi, uma coisa que eu queria te perguntar, você vai falar um tempo, viu, Samu, que isso aqui... Não, sim, a gente tá aqui no... Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, até dentro disso de agenda, de correria, cara, o que você poderia falar pro jovem, que às vezes a gente ouve que ele não consegue ter equilíbrio e ele escolhe tudo menos o reino, assim. Então assim, o cara tem uma carreira ali que é de Deus pra ele, que Deus preparou pra ele, mas de alguma maneira ele faz uma escolha. Ele pega e fala, não, eu preciso me dedicar ao meu trabalho, porque eu vou fazer um curso, uma pós, e aí, em detrimento disso, ele pega o reino de Deus, as coisas, o ministério, todos os talentos e faz isso daqui. Cara, como que você fez, como é que você faz pra até hoje você permanecer? Assim, o jovem tem que entender, né? O jovem cristão, a jovem cristã tem que entender que quanto mais o tempo passar, menor vai ser o tempo dele, né? Quanto mais velho ele ficar, menos tempo ele vai ter pra tudo, né? Vai ter esposa, vai ter, né, filho, vai ter o trabalho, porque as responsabilidades aumentam, então é menos tempo. Então, quanto mais cedo a pessoa aprender, o jovem aprende a ter um momento com Deus, a ter ali a sua disciplina com Deus, né? É uma questão de caráter, de valores que a pessoa tem que firmar. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Então, uma decisão que você tem que tomar, de ser alguém de palavra, né? De respeitar você mesmo. Falar, não, eu falei isso, eu tenho que respeitar eu mesmo. Tem pessoa que não respeita a si própria. Ele fala um negócio pra ele mesmo desfala o que ele falou. Entendeu? Então, a pessoa não tem nem respeito próprio. Quando o jovem entende isso rápido, né? Muda. Jesus ele vai explicar isso de um modo detalhado em Mateus 6. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, quem não sabe ter prioridades, fica ansioso. Então ele está ensinando o tempo inteiro prioridades, né? O corpo é mais importante que a roupa.
A vida é mais importante que o alimento. Vocês são mais importantes que os pássaros, né? Que as plantas que hoje estão aqui, amanhã estão no fogo. Um conjunto de prioridades. Então Jesus ele ensina nós termos prioridade. Ele fala, então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem não tem prioridades é incoerente por definição, né? Quer dizer, não tem como ser coerente quem não tem o princípio para seguir o princípio. Sim. O primeiro passo para ser coerente é ter um objetivo, e aí eu vou agir conforme o meu objetivo, então eu sou coerente. Agora, se nem objetivo você tem valores, critérios, você fica perdido, você fica, né, igual esse quadro do Jackson Pollock aqui, ó. É um tinta para todo lado, e quer dizer, a pessoa não consegue focar, né? E Jesus fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, assim, é uma prioridade constante na nossa vida, honrar a Deus, estar em comunhão com o corpo de Cristo. E aí, todo o restante da nossa vida, ele tem um rumo, ele tem um prumo, né? E eu acredito que até dentro do que você falou sobre você exercer esse lugar de prioridade para que você possa exercer esse lugar de influência, você até falou bastante disso no seu livro do Fé Inteligente, né? Sim, O Fé Inteligente, ele tem bastante essa... Nós temos que, hoje, de alguma maneira, ser generalista em algumas coisas, entender, estar aberto. Mas tem que ter aquelas coisas que são as prioridades para você, da sua profissão, né? Porque aí você vai ter autoridade, credibilidade para falar. Agora, se você der, como dizem, né, tiro para todo lado, você não acerta alvo nenhum. Exatamente. Paulo fala, eu não luto como quem esmurra o vento. É verdade. Né? Eu não estou dando murro no ar, não, meu alvo é Cristo. Ele sabe quem ele está servindo. Jesus diz assim, sei de onde vim para onde vou. Sim, então é o caminho para todos nós. E é uma coisa muito louca, porque assim, as pessoas deixam o principal, que é a vida dela com Deus, aquilo que ela vai prestar conta. Que é a essência, né? É como se o trabalho dela e a carreira fosse mais importante, mais valioso, aquilo que ela vai deixar. Isso... É um dilema desnecessário, não existe, né? A carreira ou servir a Deus. É servir a Deus ou servir a Deus. Se a pessoa está em dúvida se ela tem que servir a Deus na carreira e a Deus, é porque ela não é cristã. Quer dizer, tá rivalizando ainda com Deus. Então eu concordo com o Diego. A pessoa que está teoricamente em dúvida, ela ainda não entendeu que ela tem que servir Deus onde estiver. E pegando esse gancho aqui, até falando um pouquinho sobre a questão dos jovens, né? A liderança de jovens, pastor. Foi lá, inclusive, lá em BH que eu tive o privilégio de conhecê-lo quando eu fui para aquela viagem com meu irmão. Você nos convidou e fomos muito honrados com aquele convite, aquela conferência que estava conectando um monte de, não só gerações, mas de líderes ali. Ali nasceram belíssimas e eternas amizades, né? Ao começar de nós, ao começar também ali com outros líderes hoje também muito influentes, que são uma bênção para nossa geração aí, né? E foi um momento para mim, assim, até hoje eu lembro daquela viagem. E eu lembro que a gente, em várias conversas, você tem falado muito sobre, naquela época você estava exercendo como ofício de pastor de jovens, né? Eu vejo o quanto o Senhor também te deu tanta graça para exercer esse ministério, que é um ministério, tem os seus desafios, né? E principalmente de geração em geração a gente vai vendo os desafios aumentando. Você falou uma coisa uma vez para mim que achei bem interessante, sobre as pessoas às vezes não encontram o seu chamado, ou às vezes não discernem muito, porque a maioria dos ministérios de juventude, até falando para líderes agora, a gente tem uma conexão com muitos líderes, e talvez tenham muitos que estejam ouvindo a gente, sobre diferenciar o que é um pastor de jovens, o que é um jovem pastor, como que isso se traz na essência, né, e como isso ajuda o cara a poder exercer melhor o seu chamado. Ministério com jovens, para mim, é o conjunto de ações da igreja específicas com esse grupo social que são os jovens. Isso está na Bíblia, está no Novo Testamento. Primeiro, a Bíblia reconhece que o jovem ele tem desafios próprios, demandas próprias. A Bíblia tem, então, um conjunto de ensinamentos específicos para jovens. Né? Como poderá o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a palavra? Salmo 119. Lamentações 3 diz: é bom para o homem carregar o fardo enquanto é jovem. De acordo com a Igreja Batista Livre de Araras. Viu? De acordo com a Igreja Livre de Araras. E com Lamentações. Até o celular que Até o celular. Além desses conjuntos de ensinamentos, né? Eclesiastes, hein, Diego?
Quando vai dizer o quê? Vai dizer assim, não, jovem, lembra do teu Criador nos dias da mocidade. Paulo fala a Timóteo, fuja das paixões malignas da juventude, em 2 Timóteo. 1 Pedro 5 vai falar, olha, jovens, não andem ansiosos por coisa alguma, mas coloquem diante de Deus essa ansiedade. Então a Bíblia tem orientações para o jovem, ela tem exemplos de jovens, José com 17 anos, né, Esther, Ruth, Timóteo. Ela tem exemplos de jovens e ela reconhece os jovens como um grupo específico dentro da igreja. E aí, na carta de Tito, Paulo dá alguns princípios para cuidar dos jovens da igreja. Né? Pelo menos 3 princípios. Ele diz assim, da mesma forma, Tito 2, versos 6 a 8. Da mesma forma, encoraje os jovens a serem prudentes. Então esse é o primeiro princípio. A igreja tem que encorajar o jovem à santidade, porque ele já é encorajado a fazer coisa errada o tempo inteiro do lado de fora. Então. E tem alguns pastores que parece que ele acorda e liga pro outro e fala assim, o que você faz aí para desanimar de vez o jovem? Me fala que eu quero colocar aqui na minha igreja. Então, é o contrário, parece que tem igreja que o objetivo deles é desanimar de vez o jovem, você tá entendendo? Então assim, não, a Bíblia manda a igreja encorajar o jovem a ser prudente, não é encorajar a ser um insuportável, não é encorajar, não é pular por pular, né? Não é encorajar ele à santidade, à prudência, a ser sábio. Conforme. Aí ele fala assim, então encoraja o jovem a ser prudente. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Né? Então, o segundo princípio é que o jovem na igreja precisa de exemplos, de modelos de vida. Show. A gente estava falando de muitos jovens que não tem pai, não tem mãe, ou quando tem uma referência de uma pessoa agressiva, um homem que espanca a mulher em casa, exatamente. Sabe? Alcoólatra, e aí não trabalha, um cara vagabundo, um cara que não tem responsabilidade nenhuma, que agride, que bate, que mata as pessoas, e aí o cara cresce, o menino cresce, a moça cresce, abusada, cresce numa situação dessa. Então, a Bíblia fala que na igreja, o que é ministério com os jovens? É colocar então diante da juventude modelos concretos de pessoas e mostrar a história da Bíblia, mostrar que existe outro tipo de família, de vida, de modo de agir, de viver, com amor, com graça. Então, nós temos que entender que esse é o segundo princípio. Seja você mesmo, Tito, um exemplo para eles. Então a Bíblia fala que o jovem precisa de exemplo. Sabe, tem gente, esse é outro problema, porque tem alguns ministérios, algumas igrejas, assim, que acham que o jovem é adulto. Que sabe, não tem paciência com o jovem. Não, o jovem, ministério com jovens, demanda paciência. Exatamente. É básico. O cara já tá pronto, né? Não, é justamente um trabalho de formação. O adolescente, ele não tem nem o cérebro pronto. Né? A neurociência, né, o córtex frontal não fechou. Então, o adolescente ele acha que ele é o demais porque nem o cérebro dele fechou. Ele não tem nem competência para pensar e tomar decisão. Ele não tem nem o suporte físico, fisiológico, neuronal. É um ser em construção ainda. Até mesmo do ponto de vista cerebral. Exatamente. Percebe? Por isso que ele é tão indeciso, o adolescente. Por isso que ele é tão... E aí a Bíblia fala que tem que ter encorajamento, tem que ter exemplo e tem que ter ensino. E no seu ensino mostre integridade e seriedade e use linguagem sadia, contra a qual não possa se dizer nada, e fiquem envergonhados aqueles que querem falar mal de vós. Então Paulo ensina no final, no verso 7 e no verso 8 do capítulo 2 de Tito, o princípio do ensino, um ensino íntegro, com uma linguagem sadia, sem... O jovem fala muita gíria, então claro, a gente vai falar com o jovem e tudo, mas tem um limite, que é a integridade, a seriedade. O jovem tem que saber que você está falando sério. Então tem ministério com jovens que é só baderna, é só bagunça. O ministério com jovens não é uma agência de publicidade. O ministério com jovens, ele não é uma passarela de moda. O ministério com jovens não é, sabe? Então assim, tem que ter ensino. Então o que é ensino? Ensinar a palavra de Deus, com integridade, quer dizer tudo. De Gênesis a Apocalipse. Então tem que ter Bíblia para os meninos. Tem que ter, organizar. Não é só entretenimento. Não é. Então, o encorajamento é uma parte, mas ele não é só encorajamento. É importante encorajar. Não é só isso, mas não é entretenimento. É diferente de entretenimento, de festa, não tem necessidade disso. Isso aí, não é esse o propósito. Então, o ministério com jovens bíblico, né? Esse é o único texto da Bíblia, Tito 2, onde tem orientações explícitas e específicas de como a igreja tem que se organizar no ministério com jovens, no cuidado com a juventude. Né? E aí esses outros textos esparsos que falam de um modo geral, mas que entram aqui na questão do ministério com jovens. Então o ministério com jovens, ele não é uma igreja dentro da igreja.
Ele não é uma igreja dentro da igreja. Ele é esse conjunto de atividades da igreja específico para o jovem. Vai falar de namoro num culto de domingo, vai gastar 4 horas falando sobre namoro num culto de domingo com avós. Não, então cada coisa no seu lugar. Então, exatamente. Especialmente agora, né? Tem mídias, tem tantas possibilidades de reunir então o pessoal num momento específico, numa reunião, num culto, que seja. Aí cada igreja, sabe, cada igreja tem essa autonomia, tem essa liberdade, tem a sua própria cultura, tem a sua própria maneira, né, de ser, de teologia, de praxeologia. E aí tem várias maneiras de desenvolver então o ministério com os jovens seguindo esses princípios em determinada denominação, tradição cristã. O legal é que assim, só reforça aquilo que a gente tem falado sobre ter uma igreja geracional, né? De a geração mais velha ser exemplo, né? Não dá pra você fazer uma transição. Conectar gerações é fundamental. Não dá pra você fazer transição se você não tiver exemplo, né? Isso, a igreja tem que ter o amor intergeracional. Intergeracional, isso é incrível. E aqui até a diferença, você tinha falado de ser um jovem pastor ou um pastor de jovens, justamente por isso. Que o ministério com jovens, aqui você pegou aqui, ó, a leitura para um líder de jovens tem que ser essa. Essa é a lente que a gente precisa colocar, né, para realmente trabalhar nessas bases poderosas que vão realmente fazer um ministério romper aí, né? Porque não existe isso, né? Na verdade, se olhar biblicamente, não existe pastor de jovens na Bíblia. Existem pastores. Existem pastores. E pode ter uma pessoa que é um obreiro, um irmão, com algum dom ministerial, e que tem uma graça, que tem um cuidado, mas é uma responsabilidade de toda a igreja. Exatamente. O ministério com jovens não é uma coisa simplesmente departamentalizada, terceirizada. O ministério com jovens é uma responsabilidade. Não é um anexo, não é um puxadinho, né? Quando você lê Tito 2, lá estava falando dos mais velhos. E é nesse contexto que ele fala dos jovens. Então, fala assim antes: mulheres mais velhas, vocês têm que chamar a responsabilidade das mais novas. Para que elas não sejam mulheres desocupadas. Está escrito lá na Bíblia. Então é uma atitude que parte dos mais velhos. Os mais velhos têm que entender que é responsabilidade deles também. E os mais jovens têm que entender que tem que honrar e respeitar os mais velhos. Que não pode ficar querendo dar ordem. Não tem nenhum verso na Bíblia ensinando o de cabeça para baixo, que é o avô e o pai que tem que obedecer o neto, o filho. Sim. Entendeu? Ao contrário. E essa relação amistosa, respeitosa, de honra, cara, a gente aprende demais com essa galera, com essa geração. O que a gente mais sai, né? Sim. Aprendendo por causa disso. Um precisa do outro. Assim, desculpa que eu lembrei. Provérbios fala assim, que a glória do homem mais velho está nas suas cãs. É a coroa obtida por uma vida justa. Então fala que os cabelos grisalhos, os cabelos brancos, né, é um símbolo de experiência. O cabelo branco na Bíblia, Jesus fala assim, você não pode transformar um fio de cabelo preto em branco. Jesus não está falando que você não pode descolorir o teu cabelo. Ele tá dizendo, quando está falando de transformar o cabelo preto em branco, o que Jesus está falando? Que você não pode de uma hora para outra ter experiência. É verdade. Ele tá dizendo que é um processo, é uma jornada, é uma vida. É uma coroa obtida por uma vida íntegra. Então, qual que é a glória do mais velho, de acordo com a Provérbios? É a experiência, a sabedoria que ele teve a oportunidade de acumular. E qual que é a beleza? Mas a beleza do jovem está na sua força. Então o mesmo texto vai dizer que se a glória do mais velho é a experiência, a sabedoria, a glória do mais novo é a força dele. Lá em 1 João, jovens escrevi porque sois fortes. Atos 5, Ananias e Safira, né, morreram, estão chegando os jovens para carregar. O jovem carrega peso, carrega o peso lá do pessoal que estava morto. Quer dizer, trabalhar enquanto é jovem. Então, a força da juventude, mas não tem a experiência dos jovens. Dos velhos. A experiência dos anciãos, mas eles não têm a força da juventude. Então, quando a igreja ela tem o amor intergeracional, tem a força da juventude guiada pela experiência dos mais velhos, com o discernimento dos mais velhos. E aí a igreja é a família de Deus. E aí a igreja é essa grande bênção, entende? Agora, o diabo quer destruir isso, ele quer destruir as gerações. E não se conversarem, né? E o que eu achei legal, isso que o Davi falou, é da responsabilidade dos mais velhos, né, Samuca? A gente vê, às vezes, que às vezes o cara vai ficando mais velho, as responsabilidades, aí era do Ministério da Juventude, aí não quero mais, mas o texto é muito claro, né? Da responsabilidade, por exemplo, né? A gente dá mulher mais velha pra mulher mais nova. Cara, tá nas nossas mãos mesmo, assim. Exatamente. Né? O cara não vai, o camarada não vai aprender sozinho. Como que vai ser formado, né? Exatamente. A próxima. Exatamente. Eu sempre
cima dessa verdade, você pensa que a próxima geração, se fala nova geração, não é que se levanta uma nova geração, é porque a antiga ela deu errado, né? E na verdade a nova é com essa mentalidade próxima, né? Porque a próxima tem a ver de formação. E não porque uma deu errado. Né? Gerado geração de gerados, né? São o conjunto de pessoas geradas naquele tempo. Próximo, geração. Então, isso é ótimo. Nós precisamos ter esse amor intergeracional, cara, aí é outra coisa. Né? Isso é maravilhoso. É top. É por isso que eu amo estar perto de você. Cara, o Espírito vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Dos filhos aos pais. Cara, foi muito bom bater esse papo com você. Assim, quando o Samuca falou que você viria, assim... Obrigado. Ele não acreditou, primeiro ele não acreditou. Cadê? Obrigado pelo carinho, amo vocês. Alegria nossa. Fica um beijo pra Mag, fica um beijo pra todos vocês. E vamos juntos com Jesus. Com certeza. E os próximos projetos que virão aí, né? Acompanha o Davi Lago nas redes. Davi Lago? Eu tenho o Instagram, não tenho, gente, eu não tenho equipe, eu não tenho nada. Eu tenho um Instagram lá, mais ou menos, que é Davi Lago, E é isso. Então tá bom. Deus abençoe, galera. Valeu, galera. Até a próxima aí. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Foi. Show.